milionário barbeiro se apaixona pela mendiga negra que era lixeira 15 anos mais nova. Miguel era mais do que apenas um barbeiro. Ele era uma lenda viva. Suas mãos mágicas dançavam sobre os cabelos, como um maestro com sua orquestra. Em uma cidade onde a desigualdade gritava a cada esquina, ele levava uma vida de luxo, todo adornado com carros esportivos e mansões glamurosas. Mas no fundo, sua alma era um deserto. O brilho dos cabelos que ele transformava em obras-primas não preenchia o vazio que habitava nele. Uma noite, após fechar as portas de seu salão, quando as luzes se apagaram e a rua ficou envolta em sombras, Miguel se deparou com Sofia. Ela estava lá, quase invisível, sentada na calçada. Seus olhos, profundos e cheios de dor, pareciam carregar segredos de um passado que não podia ser esquecido. A jovem, cuja beleza etérea era marcada pela dureza da vida nas ruas, agora era uma sombra solitária, enquanto Miguel era a encarnação do sucesso. Ei, você tá bem? Ele sentiu um impulso irresistível de salvá-la. Mas Sofia não desejava ser salva. Seus olhos brilhavam com uma chama intensa, a força da vida que ela lutou para manter. Ela tinha seu próprio plano, e não era apenas sobre encontrar abrigo ou comida. Havia uma vingança pulsando dentro dela, um desejo ardente de destruir tudo o que Miguel representava. Ele percebeu isso em seu olhar, uma tempestade prestes a se formar. Eu não preciso da sua compaixão, ela disse, a voz firme, mas cheia de um medo que Miguel pôde sentir. Você não entende nada sobre mim. Ele hesitou, mas seu coração pulsava mais forte. O que ele sentia por ela era mais do que atração. Era uma ligação visceral que o desafiava. Enquanto ela falava, ele notou como as pessoas ao redor olhavam, murmurando, observando a interação entre o milionário e a mendiga. Um manto de julgamento pairava sobre eles, como uma nuvem pesada. Miguel não podia ignorar a presença de seu rival, um empresário implacável que via Navu. A tensão crescia, e a urgência de decidir se confiava nela tornava-se palpável. Sofia tinha em mente um plano sombrio que podia não só arruinar seu relacionamento, mas também colocar suas vidas em perigo. Ela se aproximou de Miguel, quase como se estivesse testando o limite entre eles. O coração dele disparou. Ele não sabia até onde estava disposto a ir por aquela mulher que poderia ser a salvação ou a ruína de sua existência. O desejo e a dúvida confrontavam-se dentro dele, ardendo. Logo, enquanto a noite envolvia a cidade em seu manto, Miguel percebeu que precisava agir. A beleza de Sofia era como uma rosa que florescia entre espinhos, encantadora e mortal. O que ele faria? Confiava em sua intuição ou protegia o mundo construído através de suas habilidades? A resposta fugia de suas mãos como areia. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários, de qual cidade você tá assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Miguel estava paralisado. As palavras de Sofia reverberavam em sua mente. Como ela poderá perceber tanto sobre ele em tão pouco tempo? O desejo misturava-se com um medo repentino e opressivo. Ele olhou para os olhos dela, e o mundo ao redor parecia diminuir, tornando-se um borrão. E então, em um instante, tudo mudou. Um grito cortou a noite, soando como uma sirene distante. Miguel virou-se, procurando a origem. A multidão nas proximidades se agitou,
e um grupo de homens surgiu de uma esquina, rindo e empurrando-se uns aos outros, a luz da rua refletindo em suas faces. Miguel franziu a testa, pressentindo que aquilo não era bom. A tensão no ar era palpável, como se o silêncio tivesse prestes a explodir. Um dos homens berrou, empurrando uma pessoa que estava ao lado. Miguel sentiu um arrepio ao perceber que o alvo da agressão era um garoto, talvez de 10 anos, que se atrapalhava com os pés descalços. O coração de Miguel disparou. Ele se virou para Sofia, mas ela estava olhando fixamente para o grupo, uma sombra de reconhecimento cruzando seu rosto. Sofia, você? Miguel começou, mas foi interrompido pelo improviso da violência que estava se formando diante deles. No entanto, Sofia não moveu um músculo. Havia uma calma em sua expressão que Miguel não entendia. Ela parecia distante. O grupo se aproximou e Miguel não hesitou. Ele avançou, decidido a proteger o garoto. "Ei, deixe ele em paz!" gritou, a voz saindo mais alta do que esperava. Os homens se viraram, suas risadas cessando abruptamente. "Olha quem temos aqui! O barbeiro milionário!" Um deles zombou, cuspindo no chão. Miguel se preparou para o pior. A adrenalina corria em suas veias. Ele não tinha medo, não quando se tratava de ajudar alguém que precisava. Quando a maior parte do grupo começou a cercá-lo, tudo parecia um pesadelo. Então, Sofia o surpreendeu. Ela se lançou para a frente, uma figura imponente destemida em sua fraqueza. "Esperem! Vocês não sabem com quem estão lidando." A voz dela era firme, e algo em sua presença paralisou a multidão. O silêncio brotou antes que ela completasse sua frase. E então, o inesperado. Um dos homens puxou algo do bolso. Uma faca. Miguel engoliu em seco, o nó na garganta apertando ainda mais. Mas o que aconteceu em seguida fez o chão tremer sob seus pés. "Você não tem ideia do poder que eu tenho!" Sofia gritou. E, de repente, a faca foi arremessada. Não na direção de Miguel, mas bem em direção ao peito de um dos homens. Ele caiu, a expressão de choque estampada no rosto, enquanto a lâmina se cravava em sua carne. O caos se instalou em meio aos gritos. Miguel ficou paralisado, o choque tomando conta. O que Sofia acabara de fazer, a intensidade da situação o sobrecarregou. Ele olhou para ela, os olhos arregalados. "Sofia, o que você fez?" O medo e a incredulidade misturavam-se no ar quente da noite. Sofia se virou para Miguel, agora revelando algo que ele jamais imaginara. O brilho em seus olhos havia mudado. Ela estava em chamas. "Eu não sou apenas uma mendiga, Miguel. Você tem que entender que isso é muito maior do que nós dois." A afirmação dela era como um tiro que ecoou na escuridão. Enquanto os outros começavam a recuar e o pânico se espalhava, Miguel sentiu o mundo desmoronar ao seu redor. O que ele pensou ser um amor nascido da compaixão estava se revelando como uma armadilha, e ele estava dentro dela. Que segredos ela escondia? O que mais ele não sabia sobre a mulher que havia capturado seu coração? E então, no meio da confusão, um outro homem, que observava tudo de longe, começou a se aproximar. O olhar dele secreto e maligno. Miguel sabia que a verdadeira tempestade ainda não tinha começado. A vida deles estava prestes a mudar para sempre. Miguel ficou paralisado, o choque pulsando nas veias. A confusão ao redor misturava-se com o grito estridente dentro de sua mente. Sofia havia se revelado uma força da natureza. Alguém tão O homem que se aproximava com olhar maligno parecia mais uma sombra do que uma pessoa.
Você não sabe quem ela é. Um dos homens caiu no chão, a expressão dolorosa. Miguel percebeu que aquele não era um simples caso de violência. Ele olhou para Sofia, com a certeza de que os dois estavam prestes a ser arrastados para um mundo que ele não conhecia. Aqui não é seguro, ela murmurou, puxando Miguel pelo braço. E ao fazer isso, ele sentiu não apenas o toque dela, mas a urgência que transbordava de cada palavra. Precisamos sair agora. Mas o grupo ainda hesitava. O homem que estava se aproximando gesticulava, e o ar estava cheio de tensões. Ele olhou para Sofia e depois para Miguel, sorrindo de maneira ameaçadora. Acho que a gente veio ao lugar certo. O milionário e sua mendiga. Que história interessante. Miguel estava perdendo a paciência. O que aquele cara queria? Sai fora, cara! Ele gritou, tentando intimidar. Mas era Sofia quem estava no comando agora. Ela encarou o homem. A determinação dela era visível. Miguel, ela disse rapidamente, sem desviar os olhos. Tem algo que você não sabe. Eu não sou quem você pensa que sou. A declaração caiu como uma bomba. O coração dele disparou. Como assim? O que você quer dizer? Você é a mulher que passou por tudo isso. Eu sei. Não. Eu sou uma sobrevivente. A voz dela era firme, mas havia um tremor que Miguel não conseguiu ignorar. Eu não sou apenas uma mendiga. A vida me fez assim por um motivo. E você precisa estar preparado. Antes que ele pudesse questioná-la, o homem maligno se aproximou ainda mais, e a multidão começou a murmurar. O clima estava tenso, cada vez mais opressivo. Você vai se arrepender de ter interferido, Sofia, o homem avisou, sua voz calorosa e carregada de desprezo. Esse jogo não é seu. É muito mais profundo do que você pode imaginar. A multidão começou a se dispersar, mas Miguel sentia que estavam em um jogo muito maior. O que mais estava por trás daquela frase? O que você quer dizer? Ele questionou, tentando manter a calma. A próxima frase dele foi interrompida por um grito que fez seu sangue congelar. Uma mulher surgiu da multidão, e Miguel a reconheceu. Era Clara, sua ex-esposa. Os olhos dela estavam fixos em Sofia. Não, não pode ser, Clara sussurrou, a incredulidade transparecendo em sua expressão. Você está viva? Sofia congelou. Miguel percebeu que o chão sob seus pés estava se abrindo. Calma, Clara, ele gritou, tentando entender o que estava acontecendo. Você conhece ela? Sofia parecia uma estátua, seus olhos passando de Clara para Miguel, como se tudo estivesse girando em câmera lenta. Era você? Clara perguntou. Sua voz tremeu, enquanto as peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar. Eu sabia que você não tinha morrido. Eu nunca a encontrei. Miguel, eu preciso explicar, Sofia disse, sua expressão mudando de determinação para uma vulnerabilidade angustiante. Miguel não sabia mais o que pensar. Todos os segredos, todas as promessas, tudo o que ele conhecia estava desmoronando diante dele. Como podia a mulher que ele queria salvar estar tão ligada ao seu passado? A raiva e a confusão se misturavam dentro dele, e uma única pergunta pairava no ar. Quem era realmente Sofia? E quem era Clara nesse caos? O frio subiu pela espinha de Miguel, enquanto a realidade se tornava uma teia tecida de segredos, mágoas e uma história que ele não estava preparado para enfrentar. A vida deles estava à beira de uma mudança drástica, algo que os deixaria questionando tudo. Miguel ficou paralisado, o choque pulsando nas veias. A confusão ao redor misturava-se com o grito estridente dentro de sua mente. Sofia havia se revelado uma força da natureza, alguém tão diferente do que ele imaginava. O homem que se aproximava com olhar maligno
parecia mais uma sombra do que uma pessoa. Você não sabe quem ela é. Um dos homens caiu no chão, a expressão dolorosa. Miguel percebeu que aquele não era. E ao fazer isso, ele sentiu não apenas o toque dela, mas a urgência que transbordava de cada palavra. Precisamos sair agora. Mas o grupo ainda hesitava. O homem que estava se aproximando gesticulava, e o ar estava cheio de tensões. Ele olhou para Sofia e depois para Miguel, sorrindo de maneira ameaçadora. Acho que a gente veio ao lugar certo. Um milionário e sua mendiga. Que história interessante. Miguel estava perdendo a paciência. O que aquele cara queria? Sai fora, cara. Ele gritou, tentando intimidar. Mas era Sofia quem estava no comando agora. Ela encarou o homem. A determinação dela era visível. Miguel, ela disse rapidamente, sem desviar os olhos. Tem algo que você não sabe. ... Eu não sou quem você pensa que sou. A declaração caiu como uma bomba. O coração dele disparou. Como assim? O que você quer dizer? Você é a mulher que passou por tudo isso? Eu sei. Não. Eu sou uma sobrevivente. A voz dela era firme, mas havia um tremor que Miguel não conseguiu ignorar. Eu não sou apenas uma mendiga. A vida me fez assim por um motivo. E você precisa estar preparado. Antes que ele pudesse questioná-la, o homem maligno se aproximou ainda mais. E a multidão começou a murmurar. O clima estava tenso, cada vez mais opressivo. Você vai se arrepender de ter interferido, Sofia. O homem avisou, sua voz calorosa e carregada de desprezo. O jogo não é seu. É muito mais profundo do que você pode imaginar. A multidão começou a se dispersar, mas Miguel sentia que estavam em um jogo muito maior. O que mais estava por trás daquela frase? O que você quer dizer? Ele questionou, tentando manter a calma. A próxima frase dele foi interrompida por um grito que fez seu sangue congelar. Uma mulher surgiu da multidão e Miguel a reconheceu. Era Clara, sua ex-esposa. Os olhos dela estavam fixos em Sofia. Não, não pode ser, Clara sussurrou, a incredulidade transparecendo em sua expressão. Você está viva? Sofia congelou. Miguel percebeu que o chão sob seus pés estava se abrindo. Calma, Clara, ele gritou, tentando entender o que estava acontecendo. Você conhece ela? Sofia parecia uma estátua. Seus olhos passando de Clara para Miguel, como se tudo estivesse girando em câmera lenta. Era você? Clara perguntou. Sua voz tremeu enquanto as peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar. Eu sabia que você não tinha morrido. Eu nunca a encontrei. Miguel, eu preciso explicar. Sofia disse, sua expressão mudando de determinação para uma vulnerabilidade angustiante. Miguel não sabia mais o que pensar. Todos os segredos, todas as promessas, tudo o que ele conhecia estava desmoronando diante dele. Como podia a mulher que ele queria salvar estar tão ligada ao seu passado? A raiva e a confusão se misturavam dentro dele. E uma única pergunta pairava no ar. Quem era realmente Sofia? Então o homem maligno que assistia tudo aquilo de longe deu um passo à frente. Acho que a verdadeira revelação está apenas começando. Ele sorriu, uma expressão que enviou calafrios pela. Sou o irmão de Alex. Lembram-se dele? Aquele que você deixou para morrer? Ele está vivo e vem atrás de você. As palavras cortaram o ar como uma faca, gelando a atmosfera. Miguel olhou para Sofia, que agora parecia pálida. O passado gritava em sua frente, e a verdade se torcia em sua garganta. O que você fez, Sofia? O que está acontecendo? Sofia desviou o olhar, presa entre suas ações e as consequências que estavam prestes a desabar sobre eles. Não era para você saber. Isso foi um erro.
A fragilidade em sua voz atingiu Miguel como um soco no estômago. Um erro! Miguel exclamou, a raiva crescendo. Você me fez acreditar que éramos apenas vítimas, que você era apenas uma mulher na rua. Ele apontou para a multidão. E agora você está ligada a isso? A esse homem? Antes que ela pudesse responder, o homem maligno avançou. Seu olhar era um veneno. Ele vai querer a sua cabeça, Sofia. E você sabe do que ele é capaz. O passado vem cobrar suas dívidas. E ele não vai parar até descobrir a verdade. O mundo de Miguel girou, e a cabeça dele parecia prestes a explodir. Agora, não era só sobre ele e Sofia. Era algo muito maior. E o peso da realidade começava a entrar em seus ossos. Eu não sei como isso pode acabar, ele murmurou, enquanto olhava para ela, buscando respostas. Mas os olhos de Sofia estavam cheios de medos e traumas que a faziam parecer uma estranha. Aqui, a linha entre amor e traição se apagou, e no lugar dela surgiu um abismo profundo. A tensão na noite crescia, e a única certeza que lhe restava era a dúvida. Quem sou eu realmente, Miguel? Ela sussurrou, o desespero tingindo suas palavras. E assim, no calor daquela noite, Miguel percebeu que nem mesmo as respostas que haviam buscado poderiam salvá-los. Miguel ficou paralisado, o choque pulsando nas veias. A confusão ao redor misturava-se à incredulidade dentro de sua mente. Sofia, com o olhar perdido, tinha um peso enorme sobre os ombros, e ele queria acreditar que tudo tinha uma explicação. Miguel, ela sussurrou, quebrando o silêncio tenso. Você precisa entender que minha vida não é o que parece. Antes que ele pudesse responder, a multidão se agitou, e o homem maligno, que observava tudo com um sorriso de satisfação, deu um passo à frente. Você realmente acha que pode escapar de tudo isso, Sofia? Seu passado vai voltar, e ele é mais sombrio do que você imagina. Eu não sou uma mendiga, Miguel, Sofia falou, com um medo que reverberava em sua voz. Eu fui uma agente infiltrada, uma espionagem em um dos grupos mais perigosos do país. E Alex, ele era parte disso. Miguel sentiu seu estômago revirar. A revelação era chocante. O quê? Você está falando sério? Ele olhou ao redor, como se procurasse um sinal que dissesse que era uma brincadeira. Alex não só sobreviveu, mas também se tornou uma figura poderosa nesse submundo. Ele quer vingança, não só por mim, mas por tudo o que perdemos. A urgência nos olhos de Sofia crescia, e ele não vai parar até ter o que quer. Neste momento, a figura de Clara ficou ainda mais tensa. Ele é o irmão de Alex? A cada palavra, a dor de um passado que ressurgia se espalhava por ela, como se o tempo não houvesse apagado as mágoas. Mas antes que qualquer um pudesse entender a dimensão do que estava acontecendo, um grito atravessou a noite. Uma mulher emergiu da multidão, seu vestido ensanguentado e os olhos arregalados. Era Maria, uma conhecida dos dois, amiga que havia desaparecido meses atrás. Sofia, eles estão vindo! O pânico tomou conta da rua. As pessoas começaram a correr, como se algo predador estivesse à espreita. Miguel, o medo impregnando cada fibra do seu ser, olhou para Sofia, que agora parecia mais real do que nunca. Uma mulher perdida entre dois mundos. Quem está vindo? Os olhos de Maria estavam cheios de terror. Os homens de Alex. Ele descobriu onde você está. E eles estão atrás de você. Sofia engoliu em seco, e Miguel percebeu que o território em que estavam havia mudado drasticamente.
A multidão dispersava-se em alta velocidade, enquanto ecos de gritos e passos apressados rompessem a calmaria noturna. Miguel sentiu o chão tremer sob seus pés, e a maré de pânico tomou conta dele. Precisamos ir. Agora! Ele puxou a mão de Sofia, mas ela hesitou. A hesitação dela era uma chaga em sua confiança. Miguel, eu não posso, ela murmurou. Não pode? Olha o que está acontecendo, gritou ele, sua voz se quebrando de tensão. Ele não conseguia compreender. Como lidar com a revelação que havia mudado tudo? Como ela poderia hesitar? Antes que ela pudesse responder, um rugido de motores ressoou, como um lobo faminto se aproximando. Um carro preto entrou na rua em alta velocidade, parando abruptamente. A porta se abriu e sombras emergiram. Homens armados com intenções tão obscuras quanto suas vestes. Miguel, vá! Sofia gritou, empurrando-o. Eles estão atrás de mim. Miguel! Clara chamou, sua voz desesperada ecoando contra o caos da cena. Você não pode deixá-la. Você não sabe o que ela esconde. As pequenas esferas de realidade estavam se quebrando ao redor dele, e o mundo começou a girar. Miguel olhou para Sofia. O desejo de proteger aquela mulher, que não era o que pensava, mas que mesmo assim o atraía de um jeito avassalador. Quem sou eu realmente? Quem é você? Ele sussurrou, mesmo enquanto as sombras se aproximavam. A incerteza o sufocava, e em um ato de desespero, ele segurou Sofia mais forte. Descubra a verdade, Miguel, ela gritou, e antes que ele pudesse processar, as sombras o cercaram. E enquanto a noite desmoronava em gritos e caos, tudo o que Miguel sabia estava prestes a ser colocado à prova. Porque naquele instante, a lealdade seria testada, e a linha entre amor e traição começava a se desfocar sob o peso da revelação iminente. Quem realmente era Sofia? E o que o irmão de Alex realmente queria? O futuro deles parecia inquieto e sombrio, e as respostas ainda estavam bem longe. Miguel estava paralisado, o choque pulsando nas veias. A confusão ao redor misturava-se à incredulidade dentro de sua mente. Sofia, com o olhar perdido, tinha um peso enorme sobre os ombros, e ele queria acreditar que tudo tinha uma explicação. Miguel, ela sussurrou, quebrando o silêncio tenso. Você precisa entender que minha vida não é o que parece. Antes que ele pudesse responder, a multidão se agitou, e o homem maligno, que observava tudo com um sorriso de satisfação, deu. O coração de Miguel disparou. O que ele estava começando a entender tinha tomado de assalto. Mas o que tinha de tão terrível no passado dela? A resposta estava prestes a entrar em cena. Eu não sou uma mendiga, Miguel, Sofia falou, com um medo que reverberava em sua voz. Eu fui uma agente infiltrada, uma espionagem em um dos grupos mais perigosos do país. E Alex, ele era parte disso. O estômago de Miguel revirou. A revelação era chocante. O quê? Você está falando sério? Ele olhou ao redor, como se procurasse um sinal que dissesse que era uma brincadeira. Alex não só sobreviveu, mas também se tornou uma figura poderosa nesse submundo. Ele quer vingança, não só por mim, mas por tudo que perdemos. A urgência nos olhos de Sofia crescia. E ele não vai parar até ter o que quer. Neste momento, a figura de Clara ficou ainda mais tensa. Ele é o irmão de Alex? A cada palavra, a dor de um passado que ressurgia se espalhava por ela, como se o tempo não houvesse apagado as mágoas. Mas antes que qualquer um pudesse entender a dimensão do que estava acontecendo, um grito atravessou a noite. Uma mulher emergiu da multidão, seu vestido ensanguentado e os olhos arregalados. Era Maria, uma conhecida dos dois.
amiga que havia desaparecido meses atrás. Sofia, eles estão vindo! O pânico tomou conta da rua. As pessoas começaram a correr, como se algo predador estivesse à espreita. Miguel, o medo impregnando cada fibra do seu ser, olhou para Sofia, que agora parecia mais real do que nunca, uma mulher perdida entre dois mundos. Quem está vindo? Os olhos de Maria estavam cheios de terror. Os homens de Alex. Ele descobriu onde você está. E eles estão atrás de você. Sofia engoliu um seco, e Miguel percebeu que o território em que estavam havia mudado drasticamente. A multidão dispersava-se em alta velocidade, enquanto ecos de gritos e passos apressados rompessem a calmaria noturna. Miguel sentiu o chão tremer sob seus pés, e a maré de pânico tomou conta dele. Precisamos ir. Agora. Ele puxou a mão de Sofia, mas ela hesitou. A hesitação dela era uma chaga em sua confiança. Miguel, eu não posso, ela murmurou. Não pode? Olha o que está acontecendo! Gritou ele, sua voz se quebrando de tensão. Ele não conseguia compreender. Como lidar com a revelação que havia mudado tudo? Como ela poderia hesitar? Antes que ela pudesse responder, um rugido de motores ressoou, como um lobo faminto se aproximando. Um carro preto entrou na rua em alta velocidade, parando abruptamente. A porta se abriu e sombras emergiram. Homens armados com intenções tão obscuras quanto suas vestes. Miguel, vá! Sofia gritou, empurrando-o. Eles estão atrás de mim. Miguel! Clara chamou, sua voz desesperada ecoando contra o caos da cena. Você não pode deixá-la. Você não sabe o que ela esconde. As pequenas esferas de realidade estavam se quebrando ao redor dele, e o mundo começou a girar. Miguel olhou para Sofia, o desejo de proteger aquela mulher que não era o que pensava, mas que mesmo assim o atraía de um jeito avassalador. Quem sou eu realmente? Quem é você? Ele sussurrou, mesmo enquanto as sombras se aproximavam. A incerteza o sufocava, e em um ato de desespero, ele segurou Sofia mais forte. Descubra a verdade, Miguel! Ela gritou, e antes que ele pudesse processar, as sombras o cercaram. De repente, um tiro ecoou na noite. O som foi profundo e cortante, como se o tempo tivesse parado. Miguel virou-se e seu coração quase parou. Sofia caiu ao chão, uma expressão de choque se espalhando por seu rosto. Miguel, As palavras dela foram interrompidas pelo sangue que escorria de seu lado. O mundo girou mais uma vez, e ele se agachou ao lado dela, sua mente em frangalhos. Não, Sofia! A dor de vê-la assim ferida era insuportável. Os homens armados avançavam, mas tudo o que Miguel conseguia pensar era em Sofia. Ele a segurou nos braços. O calor da vida dela escorria por entre os dedos. Fique comigo, por favor. Mas o olhar dela estava perdido. Você não entende, Miguel. Era uma armadilha. Ela respirou fundo e um toque de desespero atravessou seu olhar. Tudo que eu fiz era por você. Como assim? A confusão invadiu a mente dele. O quê? O que você quer dizer? Eu não sou só uma agente. O tempo todo eu fui mandada para ficar perto de você, para te proteger. Mas também as palavras fugiam dela, e ele sentiu seu peito apertar. O horror em sua realidade crescendo como uma tempestade. Protegê-lo de quem, Sofia? Ele questionou, mas ela já começava a desmaiar. Sofia, não! E enquanto a escuridão a consumia, Miguel soube que a vida dele jamais seria a mesma. O homem maligno olhava, satisfeito, como se tivesse orquestrado tudo isso. Uma risada profunda ecoou do fundo da noite, enquanto Miguel sentiu o chão desabar sob ele, levando tudo o que ele conhecia para as profundezas do desconhecido. E assim, no caos,
Uma única pergunta ecoou em sua mente. Quem sou eu realmente? A noite poderia ter respostas, mas aquelas não eram as que ele queria ouvir. Miguel estava paralisado, o choque pulsando nas veias. A confusão ao redor misturava-se à incredulidade dentro de sua mente. Sofia, com o olhar perdido, tinha um peso enorme sobre os ombros, e ele queria acreditar que tudo tinha uma explicação. Miguel, ela sussurrou, quebrando o silêncio tenso. Você precisa entender que minha vida não é o que parece. Antes que ele pudesse responder, a multidão se agitou, e o homem maligno, que observava tudo com um sorriso de satisfação, deu um passo à frente. Você realmente acha que pode escapar de tudo isso, Sofia? Seu passado vai voltar, e ele é mais sombrio do que você imagina. O coração de Miguel disparou. O que ele estava começando a entender tinha tomado de assalto, mas o que tinha de tão terrível no passado dela? A resposta estava prestes a entrar em cena. Eu não sou uma mendiga, Miguel, Sofia falou, com um medo que reverberava em sua voz. Eu fui uma agente infiltrada, uma espionagem em um dos grupos mais perigosos do país. E Alex, ele era parte disso. O estômago de Miguel revirou. A revelação era chocante. O quê? Você está falando sério? Ele olhou ao redor, como se procurasse um sinal que dissesse que era uma brincadeira. Alex não só sobreviveu, mas também se tornou uma figura poderosa nesse submundo. Ele quer vingança, não só por mim, mas por tudo o que perdemos. A urgência nos olhos de Sofia crescia, e ele não vai parar até ter o que quer. Neste momento, a figura de Clara ficou ainda mais tensa. Ele é o irmão de Alex? A cada palavra, a dor de um passado que ressurgia se espalhava por ela, como se o tempo não houvesse apagado as mágoas. Mas antes que qualquer um pudesse entender a dimensão do que estava acontecendo, um grito atravessou a noite. Uma mulher emergiu da multidão, seu vestido ensanguentado e os olhos arregalados. Era Maria, uma conhecida dos dois, amiga que havia desaparecido meses atrás. Sofia, eles estão vindo! O pânico tomou conta da rua. As pessoas começaram a correr, como se algo predador estivesse à espreita. Miguel, o medo impregnando cada fibra do seu ser, olhou para Sofia, que agora parecia mais real do que nunca. Uma mulher perdida entre dois mundos. Quem está vindo? Os olhos de Maria estavam cheios de terror. Os homens de Alex. Ele descobriu onde você está. E eles estão atrás de você. Sofia engoliu em seco, e Miguel percebeu que o território em que estavam havia mudado drasticamente. A multidão dispersava-se em alta velocidade, enquanto ecos de gritos e passos apressados rompessem a calmaria noturna. Miguel sentiu o chão tremer sob seus pés, e a maré de pânico tomou conta dele. Precisamos ir. Agora! Ele puxou a mão de Sofia, mas ela hesitou. A hesitação dela era uma chaga em sua confiança. Miguel, eu não posso, ela murmurou. Não pode? Olha o que está acontecendo, gritou ele, sua voz se quebrando de tensão. Ele não conseguia compreender. Como lidar com a revelação que havia mudado tudo? Como ela poderia hesitar? Antes que ela pudesse responder, um rugido de motores ressoou, como um lobo faminto se aproximando. Um carro preto entrou na rua em alta velocidade, parando abruptamente. A porta se abriu e sombras emergiram, homens armados com intenções tão obscuras quanto suas vestes. Miguel, vá! Sofia gritou, empurrando-o. Eles estão atrás de mim! Miguel! Clara chamou, sua voz desesperada ecoando contra o caos da cena. Você não pode deixá-la. Você não sabe o que ela esconde. As pequenas esferas de realidade estavam se quebrando ao redor dele, e o mundo
começou a girar. Miguel olhou para Sofia. O desejo de proteger aquela mulher que não era o que pensava, mas que mesmo assim o atraía de um jeito avassalador. Quem sou eu, realmente? Quem é você? Ele sussurrou, mesmo enquanto as sombras se aproximavam. A incerteza o sufocava, e em um ato de desespero, ele segurou Sofia mais forte. Descubra a verdade, Miguel, ela gritou. E antes que ele pudesse processar, as sombras o cercaram. De repente, um tiro ecoou na noite. O som foi profundo e cortante, como o tempo tivesse parado. Miguel virou-se e seu coração quase parou. Sofia caiu ao chão, uma expressão de choque se espalhando por seu rosto. Miguel, eu... As palavras dela foram interrompidas pelo sangue que escorria de seu lado. O mundo girou mais uma vez, e ele se agachou ao lado dela, sua mente em frangalhos. Sofia, a dor de vê-la assim ferida era insuportável. Os homens armados avançavam, mas tudo o que Miguel conseguia pensar era em Sofia. Ele a segurou nos braços. O calor da vida dela escorria por entre os dedos. Fique comigo, por favor. Mas o olhar dela estava perdido. Você não entende, Miguel. Era uma armadilha. Ela respirou fundo, e um toque de desespero atravessou seu olhar. Tudo o que eu fiz era por você. Como assim? A confusão invadiu a mente dele. O quê? O que você quer dizer? Eu não sou só uma agente. O tempo todo, eu fui mandada para ficar perto de você. Para te proteger, mas também... As palavras fugiam dela, e ele sentiu seu peito apertar, o horror em sua realidade crescendo como uma tempestade. Protegê-lo de quem, Sofia? Ele questionou, mas ela já começava a desmaiar. Sofia, não! Não! E enquanto a escuridão a consumia, Miguel soube que a vida dele jamais seria a mesma. O homem maligno olhava, satisfeito, como se tivesse orquestrado tudo isso. Uma risada profunda ecoou do fundo da noite, enquanto Miguel sentia o chão desabar sob ele, levando tudo que ele conhecia para as profundezas do desconhecido. E assim, no caos, uma única pergunta ecoou em sua mente. Quem sou eu realmente? A noite poderia ter respostas, mas aquelas não eram as que ele queria ouvir. No entanto, antes que ele pudesse se perder nesse labirinto de emoções e revelações, um novo barulho cortou a cena. Uma explosão. O brilho ofuscante iluminou tudo de forma abrupta, fazendo a noite parecer um dia. Miguel cobriu os olhos e, quando a visão clareou novamente, ele notou que os homens armados estavam perplexos, mirando a nova ameaça. Logo, uma figura conhecida saiu das sombras da explosão. Era Alex, com um olhar sombrio e determinado. Mas havia algo que fez Miguel congelar. No braço dele, um símbolo, um selo que ele conhecia muito bem. Uma marca de uma organização secreta que Miguel nunca imaginou que Alex estivesse envolvido. Tudo fez cliques em sua mente e a verdade começou a se desenrolar. Você pensou que estava livre, Sofia? Alex gritou, seus olhos queimando com raiva e dor. Todos nós estamos nesse jogo, mas ninguém tem saída. Ninguém! Miguel sentiu o peso da revelação cair sobre ele. Alex não estava ali para vingar nada. Ele queria algo maior. Algo que envolvia todos eles. E aí estava Sofia, ferida e revelada, em meio a um caos que poderia consumir todas as suas vidas.
Nós somos todos apenas peças de um jogo maior. Miguel percebeu, enquanto seus pensamentos disparavam. Ele não sabia mais em quem confiar. Qual era o verdadeiro papel de cada um nessa batalha? E, acima de tudo, quem era o verdadeiro inimigo? A noite estava longe de terminar, e a revelação do novo cenário prometia um desenrolar caótico e inesperado para todos eles. Miguel estava paralisado, o choque pulsando nas veias. Ele mal conseguia processar o que estava acontecendo. Sofia, uma figura de fragilidade agora, estava no chão, e ele não sabia se deveria salvá-la ou enfrentar Alex, que parecia ter a verdade nas mãos. "Quem é você?" Alex gritou, com um tom debochado. "Você realmente achou que sabia tudo, não é, Miguel? A vida é um jogo e você acabou de entrar no tabuleiro errado. Miguel, não escute!" Sofia tentou gritar, mas suas palavras eram fracas. A dor a consumia. Ele se agachou mais perto dela, seu coração batendo forte, enquanto a adrenalina o envolvia como um manto. "Miguel, apenas me escute. Eu não sou a única que está em perigo aqui. Há algo que você precisa saber. Algo que vai além do que imaginamos." Ela fez uma pausa, lutando para reunir forças. "O que quer que você pense sobre mim, ou sobre minha vida, eu não sou a responsável por isso. A verdade é... Um tiro. O som foi ensurdecedor, ecoando na noite como um trovão. Miguel virou-se rapidamente, seus olhos arregalados, e viu Clara caída, seu corpo imóvel no chão. Clara, o grito saiu como um uivo, e o mundo ao redor parecia se distorcer. O homem maligno lançou um olhar triunfante. Era a hora dela, Miguel. Todos têm um preço para pagar nesse jogo. Você só não sabia qual era o dela. Ele se aproximou de Clara, enquanto Miguel sentia a fúria e o desespero se misturarem dentro de si. Você fez isso? Miguel conseguiu dizer, suas mãos tremendo. Ele se virou, sentindo o terror se transformar em decisões difíceis. Miguel atirou um olhar de raiva a Alex. Você fez dela um alvo? Você é um monstro por trás de tudo isso. Alex balançou a cabeça como se estivesse tranquilo, como se tudo estivesse em controle. Você realmente acha que Clara era inocente, Miguel? Todos têm algo a esconder, inclusive você. E o sorriso do homem maligno se ampliou. Miguel franziu o senho. Do que você está falando? Então, um silêncio pesado caiu sobre a cena. A multidão tinha se dispersado, e agora havia apenas eles. Em um instante, Alex puxou algo do bolso. Era um dispositivo pequeno, uma espécie de pendrive. Você se lembra do dia em que sua vida começou a mudar, Miguel? Aquele trabalho que você fez para mim? Eu tenho tudo gravado, todos os seus segredos. Miguel sentiu o mundo escorregar sob seus pés. Você tá me ameaçando? Isso é uma loucura. Nada é loucura. Isso é sobrevivência. E agora você está no centro disso. A vida de todos ao seu redor depende do que você decidir fazer a seguir. E Clara, o que você fez com ela? Miguel gritou, a mente turva. Um desespero crescente tomava conta dele. Alex deu um passo à frente, como se estivesse prestes a revelar os últimos segredos. Ela não era quem você pensava que era. Clara é uma espiã também. Foi ela quem lhe apontou para Sofia. E agora você percebe que todos estão jogando uma partida cheia de mentiras. O golpe foi forte. A revelação o deixou ofegante. Miguel olhou para Sofia, em busca de explicações, mas ela parecia tão perdida quanto ele. Clara, foi você? Sofia hesitou, lágrimas nos olhos. Não, Miguel. Clara agiu sozinha. Eu nunca a vi como uma inimiga. Mas você não sabe o que essa mente manipuladora é capaz de fazer. Alex sorriu, como se estivesse assistindo a uma peça de teatro. Agora, você tem que decidir.
Salvar a sua própria pele ou a dela? O silêncio foi interrompido por um novo grito, diferente e agudo. Maria, a amiga que havia aparecido antes, gritou e apontou para o céu. Um drone pairava acima, iluminando tudo com um feixe de luz intensa. E a cena que se seguia era de terror puro. Algo estava prestes a acontecer, e com isso, cada vida presente ali estava em risco. Miguel ficou paralisado, enquanto o drone descia mais, revelando um pacote atado. Um controle remoto estava na mão de Alex, com um sorriso de vitória impresso em seu rosto. Todos vamos saber a verdade agora. E enquanto a tensão se algodão na atmosfera, Xavier estava prestes a empurrar o botão que mudaria tudo, e a vida deles nunca mais seria a mesma. Miguel estava paralisado, o choque pulsando nas veias. Ele mal conseguia processar o que estava acontecendo. Sofia, uma figura de fragilidade agora, estava no chão, e ele não sabia se deveria salvá-la ou enfrentar Alex, que parecia: a vida é um jogo, e você acabou de entrar no tabuleiro errado. Miguel, não escute! Sofia tentou gritar, mas suas palavras eram fracas. A dor a consumia. Ele se agachou mais perto dela, seu coração batendo forte, enquanto a adrenalina o envolvia como um manto. Miguel, apenas me escute. Eu não sou a única que está em perigo aqui. Há algo que você precisa saber. Algo que vai além do que imaginamos. Ela fez uma pausa, lutando para reunir forças. O que quer que você pense sobre mim, ou sobre minha vida, eu não sou a responsável por isso. A verdade é: um tiro. O som foi ensurdecedor, ecoando na noite como um trovão. Miguel virou-se rapidamente, seus olhos arregalados, e viu Clara caída, seu corpo imóvel no chão. Clara! O grito saiu como um uivo, e o mundo ao redor parecia se distorcer. O homem maligno lançou um olhar triunfante. Era a hora dela, Miguel. Todos têm um preço para pagar nesse jogo. Você só não sabia qual era o dela. Ele se aproximou de Clara, enquanto Miguel sentia a fúria e o desespero se misturarem dentro de si. Você fez isso? Miguel conseguiu dizer, suas mãos tremendo. O sentimento de impotência e de raiva era esmagador. Ela sempre se meteu onde não devia. E agora veja, está tudo desmoronando. O homem zombou, com um sorriso sinistro. Sofia tentou se levantar, mas a dor a venceu. Não pode acabar assim. Miguel, não confie nele. Isso é tudo uma armadilha. As palavras dela ecoaram em seu coração apertado, gerando um conflito destrutivo. Ele se virou, sentindo o terror se transformar em decisões difíceis. Miguel atirou um olhar de raiva a Alex. Você fez dela um alvo? Você é o monstro por trás de tudo isso? Alex balançou a cabeça, como se estivesse tranquilo, como se tudo estivesse em controle. Você realmente acha que Clara era inocente, Miguel? Todos têm algo a esconder, inclusive você. E o sorriso do homem maligno se ampliou. Miguel franziu o senho. Do que você está falando? Então, o silêncio pesado caiu sobre a cena. A multidão tinha se dispersado, e agora havia apenas eles. Em um instante, Alex puxou algo do bolso. Era um dispositivo pequeno, uma espécie de pendrive. Você se lembra do dia em que sua vida começou a mudar, Miguel? Aquele trabalho que você fez para mim? Eu tenho tudo gravado. Todos os seus segredos. Miguel sentiu o mundo escorregar sob seus pés. Você tá me ameaçando? Isso é uma loucura. Nada é loucura. Isso é sobrevivência. E agora você tá no centro disso. A vida de todos ao seu redor depende do que você decidir fazer a seguir. E Clara, o que você fez com ela? Miguel gritou, a mente turva. Um desespero crescente tomava conta dele.
Alex deu um passo à frente, como se estivesse prestes a revelar os últimos segredos. Ela não era quem você pensava que era. Clara é uma espiã também. Foi ela quem lhe apontou para Sofia. E agora você percebe que todos estão jogando uma partida cheia de mentiras. O golpe foi forte. A revelação o deixou ofegante. Miguel olhou para Sofia, em busca de explicações, mas ela parecia tão perdida quanto ele. Clara, foi você? Sofia hesitou, lágrimas nos olhos. Não, Miguel. Clara agiu sozinha. Eu nunca a vi como uma inimiga. Mas você não sabe o que essa mente manipuladora é capaz de fazer. Alex sorriu, como se estivesse assistindo a uma peça de teatro. ... Agora, você tem que decidir. Salvar a sua própria pele ou a dela. O silêncio foi interrompido por um novo grito, diferente e agudo. Maria, a amiga que havia aparecido antes, gritou e apontou para o céu. Um drone pairava acima, iluminando tudo com um feixe de luz intensa. E a cena que se seguia era de terror puro. Algo estava prestes a acontecer. E com isso, cada vida presente ali estava em risco. Miguel ficou paralisado, enquanto o drone descia mais, revelando um pacote atado. Um controle remoto estava na mão de Alex, com um sorriso de vitória impresso em seu rosto. Todos vamos saber a verdade agora. Mas antes que ele pudesse pressionar o botão, uma explosão ensurdecedora fez o chão tremer e o ar encher de fumaça. Miguel se lançou para o lado, tentando proteger Sofia, que estava caída. Sofia, não! Fique comigo! Ele gritou, a dor de vê-la ali, vulnerável, quase o consumindo. O pânico tomou conta da cena. As pessoas gritavam, outras corriam atrás de abrigo. Quando a fumaça começou a dissipar, Miguel se levantou e viu algo que ficou gravado em sua mente. Alex, o homem que parecia estar no controle, estava agora caído, a expressão de incredulidade e dor estampada em seu rosto. Ele não tinha percebido que o próprio seu plano havia se virado contra ele. Miguel olhou surpreso, mas o que realmente o deixou paralisado, a figura desengonçada que saía do carro que acabara de explodir. Era Clara, com uma arma na mão e um olhar que refletia uma mistura de fúria e dor. Você pensou que poderia ficar fora disso, Miguel? O queixo dela tremia, enquanto a raiva tomava conta de sua voz. Você de todos nunca deveria ter se metido neste jogo. As palavras de Clara balançaram Miguel. Clara, você está viva. O que está acontecendo? Você precisa entender, Miguel. Isso tudo foi uma armação, um jogo. Eu fui forçada a agir, mas agora você está no centro de tudo isso. A expressão dela se transformou, revelando uma fragilidade oculta sob a bravura. Miguel olhou ao redor, sem saber em quem confiar. As máscaras estavam caindo, uma a uma. O que era real? O desespero e o choque cortavam como facas, enquanto a verdade escorregava entre os dedos dele. E então, sem aviso, Clara apontou a arma para Sofia. Uma linha de tensão brutal emergindo entre elas. Desculpe, Sofia, mas você não pode sair dessa. A verdade deve ser revelada e alguém precisa pagar o preço. O ar ficou pesado e Miguel sentiu seu coração acelerar. Clara, não faça isso. Mas ela já tinha tomado sua decisão. Em um momento de pura adrenalina, ela pressionou o gatilho, e o mundo ao redor virou uma confusão de gritos e luzes. Enquanto a bala cortava o ar, Miguel se lançou à frente, disposto a sacrificar tudo por aqueles que amava. O impacto foi esmagador, e no instante seguinte,
Tudo desmoronou em caos. Ele tinha que descobrir, desesperadamente, o que ainda restava de verdade, em meio a tanto mistério e traição. Miguel sentiu o tempo parar. O cheiro de pólvora ainda enchia o ar, enquanto Sofia, caída no chão, lutava para se manter consciente. O tiro que Clara disparou não havia atingido nenhum deles, mas a tensão era palpável e o silêncio ensurdecedor tomou conta da cena. Ele se lançou para frente, segurando Sofia com força. "Fique comigo, você vai ficar bem." As palavras saíram de sua boca como um sussurro desesperado. As lágrimas escorriam pelo rosto dela, misturando-se com o sangue que começava a se espalhar. A vida estava escorregando entre os dedos dele. "Não, Miguel!" A voz dela tremia, cada palavra uma luta. "Eu nunca quis que fosse assim. Eu sei, eu sei." A voz dele falhou. As mãos. O pânico começava a consumir seu coração. Ele olhou para Clara, que estava em pé, ainda com a arma em punho, o olhar perdido entre a confusão e o desespero. Alex, do chão, riu de forma sarcástica, agora sem poder. "Você achou que isso terminaria bem? Todos vocês são apenas peças em um jogo maior." Ele tentava se levantar, mas o sangue escorria. "Calem-se!" Miguel gritou, a raiva crescendo. Ele não queria ouvir mais nada. Era hora de decidir. Ele olhou para Sofia, que estava ficando mais pálida a cada segundo. "Você vai sair dessa. Você prometeu que ficaria comigo." E então, como se o mundo fosse uma montanha russa, tudo começou a desmoronar. A polícia chegou. Sirenes cortando o ar e luzes piscando no escuro. Ponto. As sombras se dispersavam e tudo o que restava era caos e confusão. "Você não pode acreditar nele, Miguel." Clara finalmente gritou, a arma ainda em sua mão. "Acha que eu queria isso? Eles vão te usar para algo muito pior." Miguel olhou ao redor, o peso do mundo caindo sobre seus ombros. Ele não sabia em quem confiar. No entanto, enquanto segurava Sofia, ele sentiu uma frágil esperança brotar dentro dele. "Sofia, não vá. Eu amo você, Miguel." Ela sussurrou, a luz de seus olhos começando a se apagar. Foi então que tudo se tornou claro. Ele não poderia deixá-la assim. "Eu também te amo, Sofia. Não me deixe." A voz dele craqueava, as lágrimas escorrendo sem parar. Foi nesse momento que Miguel decidiu. Era hora de acabar com tudo. Ele se virou para Clara. "Você acredita que Alex está usando a gente? Isso não pode acabar assim. Precisamos expô-lo. Todos precisam saber a verdade." Antes que qualquer um pudesse protestar, Miguel se lançou em direção a Alex, que ainda estava caído, o sorriso se esvaindo lentamente. "Você queria o jogo? Então vamos jogar. A verdade vem à tona hoje." Mas o que Miguel não sabia era que a verdadeira batalha estava apenas começando. Em um último esforço, Clara se juntou a ele. "Sim, vamos, mas precisamos do apoio de todos. Afinal, se estamos em um jogo, temos que levar mais pessoas conosco." As sirenes se aproximavam, mas as intenções tornaram-se mais claras. Miguel olhou para Sofia, lutando por sua vida ali mesmo. Enquanto ela segurava sua mão com força, Miguel percebeu que o que quer que o futuro reservasse, estava disposto a lutar por ela e pela verdade. E enquanto a luz das sirenes iluminava o rosto de Clara, a chama da determinação cresceu dentro dele. Eles enfrentariam a tempestade juntos. O que viria a seguir ainda era um mistério, mas aquele momento, em meio à dor e à esperança, mudaria suas vidas para sempre. "Antes de encerrarmos, preciso te fazer um pedido importante.
Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam